Pai do Senhor, irmãs, é um prazer estar aqui com vocês, porque nós fomos convidados para a nossa líder, a diaconisa Catiúcia, que foi tocada por Deus em fazer uma campanha e falarmos um pouco da personalidade transformada pelo fruto do Espírito. As irmãs já viram que a pastora Simane falou do amor, e o contrário do amor é o ódio. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho da alegria, e o contrário da alegria é a tristeza. Eu não queria falar sobre a tristeza, porque vivemos em um mundo conturbado que já tem acabado conosco. Nós perdemos muita gente, muitos amigos da família, muitos pastores das nossas igrejas que Jesus também levou, e é muito triste. Mas na verdade, nós não queremos vivenciar o que às vezes não sabemos, nem mesmo nos enfrentar. Mas a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Eu sei que muita gente tem passado por muitas lutas. Você nunca está só, porque nós temos Jesus que tem o poder de restaurar a nossa vida, dando-nos consolo. Entregue-se totalmente a Jesus, confia nele e eu sei que ele te ajudará. Nós ficamos meio que desanimados às vezes, e quando podemos resolver alguns problemas, a gente acaba ficando irritado, a tristeza vem e ao invés de melhorar, piora. Quando nós não entregamos a nossa vida totalmente a Jesus Cristo, porque Ele é o que cuida de nós, é Ele que nos guarda. E às vezes a gente pede um favor do Senhor, uma graça, nós queríamos para ontem e acabamos ficando meio que entristecido quando não acontece. Às vezes uma oração não atendida, isso nos entristece também. Mas eu quero falar para os irmãos que nós temos que viver na dependência do Senhor. Nós temos que depender dele dia e noite, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E por isso devemos entender que o tempo dado a nós de graça por Deus, no entanto, ele é tão valioso que não tem preço. Viu? E o que nos leva a chegar a uma tristeza profunda? Doença, decepções, casamento desfeito, dívidas, falta de emprego e etc. E Deus afirma que é possível não desanimar. Quando estamos irritados, chateados, reclamamos. Mas quando nós reclamamos, mas quando estamos melancólicos, lamentamos. Não podemos. E passamos por situações terríveis, mas nós não podemos permanecer nele, viu? Jesus estava melancólico quando estava perto para ser crucificado. Em Marcos 14:34, ele dizia que a minha alma está profundamente triste, tristeza mortal. E não podemos comparar a nossa tristeza com a tristeza de Jesus Cristo. Quando João Batista morreu, Jesus ficou muito triste. Ficou tanto triste que a palavra de Deus afirma que Jesus chorou. Agora vocês imaginam o amor que Jesus tem por nós. Porque quando ele chorou, ele demonstrou aquele amor que ele tinha por João Batista. Tá bom? E o meu barco já esteve em muitas águas turbulentas, mas sempre pedi a Deus que fosse a nossa âncora, a poita, que dá segurança no meio de águas.
E eu sei que quando eu estava triste, vinha uma angústia, aquela tristeza. E às vezes eu tinha um batimento cardíaco que vinha até aqui. Mas eu não podia desanimar, eu tinha que buscar em Deus essa hora. Porque se a gente deixa, a gente fica abatida, tá certo? Eu casei com 20 anos, eu casei com 18 anos, tive a Renata com 20. Ela nasceu prematura, com deficiência mental e visual. Foi difícil, mas Deus foi conosco, comigo e com o João. E nessa época nós não tínhamos Jesus Cristo. Ele me tinha, ele tinha nós, eu não tinha. Eu buscava outros lugares que realmente nos deu assim muita tristeza no futuro, sabe? A minha felicidade foi transformada em tristeza quando o Júlio César nasceu, nosso neto, o neto do meio, e foi constatado que ele tinha os grandes vasos trespassados. Então fala assim, transposição dos grandes vasos. Com 7 dias foi feita uma cirurgia e foram 10 horas do peitinho aberto. Mas o Júlio César também está aqui conosco, uma bênção. Ele nunca tomou um comprimido após a cirurgia. Ele é mais saudável do que os outros dois. Porque nós vimos a grandeza de Deus na vida do Júlio César. O cardiopediatra dele fala assim, esse menino é uma bênção. E ele realmente é uma bênção. Eu estou contando esse testemunho para mostrar para vocês que mesmo em momentos que nós achávamos que não dava certo, porque nós achávamos que o Júlio César ia morrer, porque ele era muito neném, ele tinha 7 dias de nascido, mas foi Deus quem fez aquela cirurgia. A tristeza era tão grande que eu ajoelhava no pé da cama e chorava, não dava conta de pedir. A gente ficava rouca de tanto chorar, mas Deus nos deu essa vitória, viu, irmãs? Quando, há 5 anos atrás também, nós descobrimos que o João estava muito doente. E quando o marido está doente, a gente não pode pensar só no marido, tem que pensar no marido e nas filhas. A Rosane principalmente, porque quando ela sofre, a gente sofre junto, né, irmãos? E nós descobrimos que o João tinha um linfoma muito agressivo. Eram 3 células muito agressivas. Foi um tratamento muito doloroso, mas onde Deus ajudou. Ele até falou para o Dr. César que foi criado com caldo de cana e leite de cabra. E isso, ele era muito forte realmente. Só que o Dr. César falou assim que nós precisávamos de um remédio. E esse remédio ia fazer toda a diferença no tratamento dele. E nós buscamos esse remédio. Nós não tínhamos como comprar esse remédio, nem se vendêssemos a casa. E nós entramos no Ministério Público e o Dr. Francisco nos ajudou muito e Deus também abriu as portas para esse remédio. Ele chama de Cetris e ele custou R$ 417.600. Essa vitória, ela foi muito grande. Deus mandou o remedinho aqui para o João, aqui na porta da minha casa. E o João conseguiu tomar, mas ele não tomou todas, eram 8 doses, ele tomou 7 doses. Na 7ª dose, ele foi preciso de interromper, que deu um efeito colateral chamado neuropatia periférica. Mas Deus também está curando. Nós já fizemos 4 PET depois que o João sofreu essa doença. E os 4 PETs deram negativo. Foi difícil. A gente chorava, eu não tinha como chorar aqui em casa. Às vezes eu ia lá para a irmã Yolanda e o irmão Sebastião, que eles tinham sempre uma palavra boa para mim. E falavam, Irine, segura firme, eu vou te ajudar, o Senhor é com você. E foi assim que foi acontecendo. Eu agradeço muito a Deus pela vida da irmã Yolanda e do irmão Sebastião Faustino. Então, o que acontece, irmãos?
muitos irmãos, vidas fora da igreja e dentro da igreja, tem tanta tristeza e não consegue procurar alguém para estar sendo ajudado. Eu quero falar para vocês que a alegria, a tristeza faz com que a gente venha ter transtornos. E a tristeza não pode continuar na nossa vida. Se você está triste, procura a Catiúcia, que é a nossa líder, procura a pastora Simone, o pastor Benjamin. Caso não seja resolvido por ele, nós podemos procurar um especialista. Nós podemos falar com um psiquiatra, com um psicólogo. Ah, mas eu não vou no psiquiatra de jeito nenhum, porque os psiquiatras só cuidam de doido. Não é verdade. Outros membros do nosso corpo adoecem e a mente também adoece. Irmãs, tristeza é doença. Nós não fomos feitos para ser triste, para ter tristeza, tá bom? E houve um grande crescimento de pessoas que chegaram ao limite e suicidaram. Uma pessoa, ela fica tão doente da mente que suicida. Bom? Mas nós temos que pensar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar muito bem dele. E na palavra de Deus nós sempre encontraremos palavras de ânimos. Palavra de Jesus, do salmista, dos apóstolos. Eu vou passar aqui poucos, para vocês terem uma ideia. João 16:33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Salmo 32:11. Alegrai-vos no Senhor. Isaías 40:29. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Salmo 27:14. Espera no Senhor, ser forte e anima-te. Nós temos que pensar que a dor vai passar, a melancolia vai ceder, o seu sono irá voltar e o prazer e o ânimo serão renovados. E nós temos que pensar em vida e não em morte. Será o motivo da sua canção, a sua vida. E o que vamos tirar da memória? Qual sentimento que vamos resolver nutrir pelas pessoas? Que emoções vamos colher? A alegria ou a tristeza? Essa pequena lista da Bíblia apresenta as possibilidades de sermos felizes. O que nasce no interior, que fixa na alma, mesmo quando o corpo dói ou a alma sofre. Valorize o que você tem na vida. Faça seu melhor, reclame menos, aproveite mais os relacionamentos da sua vida. Sorria, troque a sua cara feia por um sorriso. Eu já disse que o coração alegre formoseia o seu rosto. Então decida ser alegre, decida. Confia no Senhor para ser feliz. E a Bíblia nos mostra que o segredo de viver contente é perdoando, recomeçando. Sinta a satisfação de ter Jesus e a paz real. E eu quero mostrar a vocês que nós falamos sobre a tristeza. A tristeza gera a melancolia, a angústia e chega à depressão. Muita gente, eu acredito, na família já teve alguém com depressão. Eu tenho gente na minha família que está com depressão forte. Então, assim, a minha vida é estar orando e pedindo a Deus que o guarde e dando sabedoria a Ele. Porque sabemos também que nós não podemos confiar somente na oração e jejuns. Nós temos que orar, jejuar, vigiar e buscar em Deus e ser um exemplo de vida para essas vidas e ajudá-los.
Então eu peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês e as guarde e faça a vida de vocês uma eterna felicidade. Seja feliz, irmãos. Seja feliz. Amém.